Fala galera da torcida tricolor. Esse domingo, o São Paulo enfrenta o Vasco da Gama em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. No retrospecto, o São Paulo tem uma boa vantagem sobre o Vasco. São 23 vitórias tricolores, 16 vitórias vascaínas e ainda outros 18 empates. O Vasco da Gama, apesar da má fase dos últimos anos, é um time sempre muito difícil de vencer em São Januário. Tanto que no ano passado nós perdemos por 2-0. E o São Paulo não vem muito bem. Léo, tem mais mudança no São Paulo? O que a gente pode esperar para essa partida? Olá, amigos da torcida tricolor socialista. São Paulo se prepara para fazer a sua estreia como visitante no Campeonato Brasileiro pela terceira rodada do campeonato, o segundo jogo do São Paulo, tendo em vista que a estreia contra o Goiás foi adiada. São Paulo que deve levar a campo o mesmo time que derrotou o Fortaleza por 1-0 na estreia, um jogo em que o time foi muito contestado apesar da vitória, atuou mal, não jogou bem, não criou muitas oportunidades, foi uma partida sofrível para o torcedor. Mesmo assim, o técnico Fernando Diniz deverá manter a escalação que começou contra o Fortaleza, tendo em vista que o jogador Vitor Bueno, que sentiu uma lesão no aquecimento minutos antes de entrar em campo no Morumbi, continua como dúvida e provavelmente deve ser relacionado, mas deve ficar como opção no banco de reservas. Outros jogadores que também estão em dúvida, aí ainda há uma dúvida se poderão atuar ou não. Hernanes, o meia, que ainda sente dores, né, por isso uma lombalgia que o tirou da estreia no Campeonato Brasileiro. O mesmo vale para o centroavante Trellis, que apesar de ainda não ter jogado esse ano pelo São Paulo 2020, tem sido relacionado nos últimos jogos. Foi relacionado nas partidas do Campeonato Paulista, nas 3 últimas que o time jogou na competição, e também, se tiver à disposição, será uma opção no banco. Outros jogadores que estarão fora, já é certo que não entrarão em campo: o zagueiro Valse e o atacante Rojas, que seguem em processo de recuperação de longas lesões, e o atacante Toró, que também tem uma lombalgia, o jovem, a revelação tricolor, não poderá jogar também, já está fora há algum tempo de combate. Também é preciso lembrar que Anderson Martins não faz mais parte do elenco do São Paulo, rescindiu o contrato com o clube e também não estará mais disponível para o técnico Fernando Diniz, que seguir aí na sequência do Brasileirão e deve procurar outro clube. Provável São Paulo, então, diante dessas informações, para enfrentar o Vasco: Thiago Volpi no gol, Juan Fran, lateral direita, Reinaldo como lateral esquerdo, Arboleda e Bruno Alves na zaga. Meio de campo com Tietê, Lisiero, Daniel Alves, e no ataque Paulinho Boia, Igor Gomes como meia atacante e Pablo fazendo o comando de ataque. Esse é o São Paulo que deve enfrentar o Vasco no esquema tático muito parecido com o que jogou contra o Fortaleza, com o Lisiero e o Tietê fazendo ali o papel de volantes, e o Daniel Alves conduzindo a bola, tentando conectar o meio-campo, buscando a bola no campo de defesa e dando a bola para o meia Igor Gomes e para Paulinho Boia e para o Pablo. Esse é o São Paulo. Vamos ver se, como visitante, o São Paulo consegue fazer um jogo melhor do que na estreia contra o Fortaleza. Fala, Léo e galera da torcida tricolor. Então, o Vasco, assim como o São Paulo, estreou no Campeonato Brasileiro na rodada passada devido ao adiamento da partida contra o Palmeiras, que estava na final do Campeonato Paulista. Foi a primeira partida dos cruzmaltinos desde o fim da participação e uma eliminação precoce no Campeonato Carioca, e eles ficaram mais de 30 dias sem jogar uma partida oficial. Pois bem, de lá para cá houve a efetivação do auxiliar técnico Ramon Menezes, que assumiu com a saída do Abel Braga, ainda lá em março. Assim como o Tricolor, estreou com uma vitória sobre o Sport pelo placar de 2-0 com gols de Felipe Bastos. Segundo a imprensa, o Vasco teve uma partida consistente tanto na defesa quanto no ataque, ainda que o adversário Sport seja considerado mais fraco do que o Fortaleza enfrentado pelos comandados do Diniz. O Sport, por mais que tenha vencido o Ceará na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro, quase foi rebaixado no Campeonato Pernambucano e é um dos quadros que subiu da Série B esse ano. Portanto, esse confronto entre São Paulo e Vasco pode dar uma melhor dimensão das pretensões dos clubes nesse Campeonato Brasileiro de 2020. E aí os destaques do Vasco são Felipe Bastos, né, o autor dos 2 gols na vitória contra o Sport, e foi também um dos autores
do gol contra o São Paulo lá em São Januário no Campeonato Brasileiro do ano passado. Outro destaque é o camisa 10, atacante Benítez, argentino, que veio emprestado do Independiente da Argentina e que estava no elenco que foi campeão da Sul-Americana em 2017. Além deles, há também uma esperança de que Thales Magno, que marcou seu primeiro gol no profissional justamente contra o São Paulo naquela partida do ano passado, volte a ter uma atuação digna de nota, coisa que ele não vem fazendo quando da parada das partidas por conta da pandemia. A ver como o jovem vai se comportar na partida de amanhã. É isso, vamos ver se o São Paulo consegue fazer uma atuação bem melhor do que a horrorosa apresentação que fez na rodada de estreia e que ela seja digna de comentários. O jogo é domingo, às 16 horas, e vai ter transmissão pela Globo, pelo Sport TV e pelo Premiere para todo o Brasil. E logo depois, aqui no nosso canal, você assiste a nossa live pós-jogo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações.